Daremos início à nossa aula de Geografia. População em movimento. A distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Com os deslocamentos populacionais, as pessoas que chegam a um novo município ou estado trazem com elas costumes próprios de seu lugar de origem, contribuindo para a diversidade cultural do lugar de destino. Então, com esses deslocamentos populacional de um estado para o outro, de um município para o outro, as pessoas levam consigo os costumes, a cultura, a tradição, a culinária do seu lugar de origem para esses destinos, que acaba contribuindo para essa diversidade cultural. Para entender como e por que as pessoas se movimentam dentro de um país, é importante compreender os fatos históricos e as características econômicas e sociais das regiões que compõem o território nacional. Nesse mapa, mostra a população não natural por unidade federativa, ou seja, mostra a população das pessoas que estão em um estado em que não nasceram dessa unidade federativa, ou seja, em que não nasceram desse estado. Eles foram para morar nesses estados. Nesse mapa, pode-se observar o número de pessoas a cada grupo de 100 que não nasceu na unidade federativa em que vive. Causas dos deslocamentos populacionais. São vários motivos que levam pessoas e famílias a se deslocar, seja dentro do próprio país, seja entre um país e outro. Alguns se deslocam em busca de emprego e de melhores condições de vida, enquanto outros são obrigados a fazer isso devido a conflitos e desastres naturais no lugar onde vive. Exemplo disso, nós temos aqui na nossa capital os venezuelanos que foram obrigados a sair de seu país de origem, do lugar onde eles nasceram, devido a conflitos políticos que existem lá em seu país. Um tipo de deslocamento muito importante é o chamado êxodo rural, quando as pessoas deixam o campo para viver nas cidades, isto é, êxodo rural é quando as pessoas deixam o campo para viver na cidade em busca de melhores condições. Considerado uma migração, ele é motivado por vários fatores. Um deles, como acabei de falar, é em busca de melhores condições de vida. Os mais comuns são a existência de mais empregos nas áreas urbanas e sua melhor infraestrutura, como maior oferta de serviços de saúde e de escola. Infraestrutura é o conjunto de serviços e estruturas essenciais para o desenvolvimento de um lugar, como fornecimento de água e de energia elétrica. O êxodo rural é um traço marcante das migrações brasileiras. O desenvolvimento industrial de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 1940 e 1950, atraiu muitas pessoas do campo. Esse processo se acelerou nas décadas seguintes e nos anos de 1970. A população urbana brasileira se tornou maior que a rural. Há ainda dois tipos de mobilidade populacional muito frequentes que não são considerados migrações,
que é o caso do movimento sazonal e o movimento pendular. Mas o que é o movimento sazonal? O movimento sazonal é o deslocamento por um período de semanas ou meses para outro local, com o retorno para casa ao final do período. Então, as pessoas se deslocam para outro local em um determinado período. Depois, eles retornam para suas casas. Essas pessoas costumam ser motivadas pelo trabalho. Já o movimento pendular ocorre quando as pessoas vivem em uma cidade e se deslocam para uma cidade próxima onde trabalham ou estudam. Elas geralmente vão e voltam para casa no mesmo dia. Daí a razão de esse deslocamento ser chamado de movimento pendular. No movimento pendular temos exemplo do relógio, né? Aqueles relógios que apresentam aqueles pêndulos que ele vai e volta. Então, é o que acontece com o movimento pendular. As pessoas se deslocam para a cidade próxima por causa de trabalho ou do estudo e no mesmo dia que eles se deslocam, eles voltam para casa.